Ó, o Defaveri Leonardo perguntou: bom dia, bom dia. Qual a maior vantagem de investir no ETF B5P211 ao invés de um Tesouro Selic, por exemplo? Ótima pergunta. O Tesouro Selic ele nada mais é do que um título pós-fixado, cujo rendimento depende da política monetária brasileira, portanto depende da taxa básica de juros que o Banco Central brasileiro define. Você pode ver neste gráfico aqui que ela desceu para a casa dos 2%, que ficou abaixo da inflação brasileira. Então você pode perder para a inflação se você investe em algo que é indexado a Selic, embora você praticamente não tenha volatilidade, porque o desempenho ele é pós-fixado. Se você investe em outro tipo de título público, como títulos indexados ao IPCA, você sempre vai ganhar o IPCA mais um determinado juro. No Brasil, o juro sempre é positivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é negativo, mas no Brasil você pode sempre esperar ganhar um retorno acima da inflação, diferentemente do Tesouro Selic. Então, por exemplo, esta aqui é a curva de juros brasileira em vários prazos, aqui vários dias úteis de maturação, e você observa que desde ali do número 252, que são 252 dias úteis, portanto, em títulos a partir de um ano, você já pode esperar ganhar entre 5,7% e 5,2% acima do IPCA, é a promessa que existe. Este fundo que você mencionou é o B5P211, ele segue o índice IMAB5, certo? Da Ambima, que investe em títulos públicos abaixo de 5 anos de vencimento, na média 2 anos e meio de vencimento. Então é como se você tivesse um título público que não se aproxima do vencimento, porque automaticamente esta carteira sempre é rebalanceada, e na medida em que um título ele chega perto do vencimento, este capital é alocado num outro título que acaba de entrar, que tem um vencimento de 5 anos, e assim sucessivamente ele vai girando. É uma dança das cadeiras, mantendo a média, o perfil de risco e, portanto, de retorno deste fundo sempre acima da inflação, sempre rendendo este juro. Perfeito? Então, e também você tem uma volatilidade bem controlada, porque ele tem só 2 anos e meio, né? Se você observar um título bem mais longo, 2035, 2045, você vai ver que tem uma volatilidade muito maior, o que não acontece com títulos ali com vencimento em 2025, 26, 27, por exemplo, que é bem mais perto. O Samuel fez uma excelente pergunta: o que você acha dos Fund of Funds, né? Os fundos de fundos? Boa alternativa para diversificação, ou as taxas dobradas não compensam? Excelente pergunta. De fato, você sempre deve fugir de taxas. Observa nesse gráfico aqui qual é o peso de uma taxa, por exemplo, de 2% ao ano, muito comum na maior parte dos fundos multimercado no Brasil e fundos de ações no Brasil. No período de 30 anos, você perderia praticamente metade do seu patrimônio somente por esta redução de expectativa de retorno. Para deixar muito claro, tá? Por exemplo, se você tem um fundo de renda fixa que tem a expectativa de ganhar 4% acima da inflação, 4% acima da inflação, se você paga 2%, já é metade do seu resultado que vai para a gestora. Se você investe em um fundo de ações que tem expectativa de ganhar, por exemplo, 7%, aqui sendo otimista, 7% acima da inflação, lembrando para você que o Ibovespa, desde os anos 90, rendeu somente acima de 5% acima da inflação. Se você esperar ganhar em um fundo de ações 7% acima da inflação, deixando 2% na mão do gestor, você já entrega para ele 28%, ou seja, um terço do seu resultado já fica na mão do gestor. E a sua pergunta: será que fundos de fundos valem a pena? Portanto, não vale a pena você pagar muita taxa, mas dito isso, se o fundo for relativamente barato, ou seja, abaixo aí de 0,5%, eu acredito que você esteja falando de fundos imobiliários, né? Fundos de fundos imobiliários tem 2 pontos. Lógico que não é bom você pagar mais taxa, mas também não é bom você sozinho tentar montar uma carteira diversificada realmente. Aqui, por esse estudo do JP Morgan, ele mostra claramente que investidores individuais, quando tentam investir no mercado de maneira livre, inclusive comprando fundos, tá, que nem é investindo em ativos individuais, nem é comprando propriamente ações, mas sim entrando e saindo de fundos de investimento, eles fazem isso nos piores momentos, o que é totalmente aplicável a fundos imobiliários também, tá? Todo mundo diz que é investidor de longo prazo, até sair um relatório um pouco mais pessimista, acontecer alguma coisa na política, a pessoa mudar de ideia. Porque subiu muito, porque caiu muito, etc, etc, etc. Então, assim, apesar de taxa ser ruim, você pode esperar que, se você quiser montar sua carteira por conta própria, com dezenas de fundos diferentes, dezenas de ativos individuais, de ações, etc., você pode esperar perder muito mais do que 0,5%, do que 0,6%, do que 0,3%.
Então, assim, eu não defendo taxa, mas eu também não defendo muito menos que você faça isso por conta própria. Você sempre deve tentar automatizar ao máximo a sua carteira, deixar ela o mais passiva possível e evitar o máximo que você tenha ingerência sobre a sua própria carteira. Você deve pré-determinar tudo. É isso que eu mostro para os meus alunos do curso Investimentos Globais. Se você se interessa de ser notificado quando tiver próximas vagas, a descrição está aqui embaixo. Mas esta é a mensagem que eu quero deixar para você. No meu ponto de vista hoje, com o mercado brasileiro, no caso de fundos imobiliários, sim, vale a pena, tá? Vale a pena porque as taxas são relativamente baixas. Não sou patrocinado, mas só mencionando que, por exemplo, fundos do Banco Inter possuem taxas aí de 0,3%, o que é muito barato, tá? Muito barato para o benefício que é você investir em mais de 30 fundos praticamente, beleza? O Lucas perguntou: assisti um documentário sobre Madoff e fiquei com receio de dar all-in em apenas um ETF. Faz sentido ter metade no ETF WRLD11 e metade no ACWI11? Ótima pergunta, e eu vou explicar para você algo que você ainda não tem. Você não tem a compreensão do que é um ETF de fato, tá? O WRLD11 ele é um fundo de investimento que investe em 9.300 empresas. O ACWI é um outro ETF que investe em 2.000, um pouco mais de 2.000 empresas no globo. Os dois investem nas mesmas empresas, praticamente todas as empresas do ACWI estão dentro do VT, investem nas empresas médias e grandes no mundo como um todo, tem um desempenho praticamente equivalente conforme você vê aqui. Estas versões que você mencionou, o WRLD11 e o ACWI11, são versões brasileiras, tá? Então são ETFs brasileiros de ETFs no exterior, que é o VT e o ACWI. Você estará investindo em mais de 2.000 projetos diferentes, empresas diferentes. Não tem nada a ver com o que aconteceu com o Madoff. Para quem não sabe, o Madoff ele nasceu em 1938 e ali na crise de 2008 ele foi desmascarado. Ele tinha basicamente uma empresa de gestão de recursos, tinha um fundo que tinha um excelente retorno, tá? Histórico, que tinha muito poucas quedas historicamente, e depois se descobriu, resumindo para você, que era praticamente uma pirâmide, era uma pirâmide financeira. Então você vê que é um projeto, é uma empresa de gestão. Você estará investindo não em uma empresa de gestão, você não vai estar dando seu dinheiro para um gestor que você não sabe o que ele está fazendo. Você tem total transparência com ETFs. ETFs são transparentes, os passivos, então eles mostram para você. Você pode entrar na página de um ETF, você vê todas as empresas investidas e você vê que não são operações financeiras feitas diariamente por algum gestor que é muito bom em trading nem nada disso. É simplesmente você comprando participação em empresas da economia real de maneira geral. Pode ser bancos? Pode, mas em geral são empresas principalmente de tecnologia, industriais, saúde, etc, etc, etc. Tá? Então não tem nada a ver, tá? Quando você tem o seu dinheiro em um fundo como o WRLD11, é um fundo brasileiro que investe no fundo VT nos Estados Unidos e que está sobre a gestão da Vanguard, que o trabalho dela é simplesmente replicar um índice da FTSE Russell, que é uma das maiores empresas no mundo de administração de índices, tá? Então eles desenvolvem os índices de acordo com regras objetivas, que nada mais é do que ali uma receita de bolo para o fundo alocar o capital dos investidores. É totalmente transparente, você sabe que você vai investir em empresas que têm tanto de liquidez, que têm tanto de tamanho, que respeitam investimentos por estrangeiros em uma determinada proporção mínima, que tem uma certa acessibilidade para investidores estrangeiros, tanto é, por exemplo, que a Rússia recentemente saiu desses índices por conta disso, então tem proteção regulatória para investidores estrangeiros de maneira geral, e você estará investindo aí em mais de 49 países em diversas moedas, com 60% sendo o dólar praticamente. Então é muito diferente, tá? Você está confundindo o fato de você comprar um único ticker na bolsa com o fato de você estar comprando um único negócio. Isso é totalmente diferente e você tem que ficar totalmente tranquilo com o fato de você ter a economia inteira do planeta praticamente através de apenas uma única aplicação na bolsa de valores. O Gui Vasconcelos perguntou como colocar small caps de valor com o VT. Ele basicamente quer saber como que ele vai aumentar a exposição aos fatores tamanho, né? Ou seja, você investindo em empresas menores, em empresas small caps, e também o fator valor, ou seja, empresas mais baratas do que a média, que tem expectativas negativas sobre as empresas, esperando que haja uma reversão dessa expectativa dessas empresas e, portanto, uma maior valorização delas frente à média do mercado. Historicamente, conforme você vê neste gráfico aqui, small caps de valor performaram muito melhor do que a média do mercado, muito melhor do que empresas de crescimento, especialmente small caps de crescimento, tá? Como fazer isso?
isso? Basicamente você vai ter o VT, que é uma base neutra, tá? Isso aí eu explico muito bem para os meus alunos do curso Investimentos Globais, e além disso, você vai simplesmente adicionar, tal qual uma pizza, você vai adicionar os fundos de small caps de valor, desta vez por geografia, porque não há um fundo de small caps de valor global, tá? E daí você vai selecionar qual é o nível de concentração que você quer, com aqueles fundos que têm mais empresas, portanto são menos concentrados, ou também quando eles dão pesos mais proporcionais ao tamanho das empresas e menos proporcionais aos múltiplos de preço, como o VBR, por exemplo. O VBR, ele é um fundo que investe praticamente em todas as small caps nos Estados Unidos, só que ele modifica os pesos, tá? Então ele é menos concentrado nesse ponto porque ele não fatia de fato, ele não faz uma seleção, ele simplesmente modifica a ponderação das empresas. Se você quer aumentar a concentração, você começa a migrar para fundos como IJS, que equivalem, né, ao VIOV, ao Sleeve, por exemplo, nos Estados Unidos, que inclusive em breve terão o equivalente aqui no Brasil, certo? Através de um ETF brasileiro. Além disso, se você quiser concentrar mais ainda, você pode partir para o RZV, por exemplo, ou até os fundos que utilizam Momentum também, como o XSVM. Se você quiser concentrar mais ainda, né, você tem a opção dos ETFs da Avantis, como a VUV, por exemplo, e nas outras geografias, e em breve também sairão os da Dimensional, que são aqueles fundos que são geridos originalmente pela empresa Dimensional Advisors, que foi inicialmente fundada por David Booth, que deu nome à escola de Chicago, né, a escola de negócios de Chicago, e foi onde que estudou, né, o Eugene Fama e o Kenneth French, que inclusive o Eugene Fama hoje ele é sócio desta gestora, né, faz a gestão de 640 bilhões de dólares, é praticamente um quarto do PIB do Brasil é gerido por esta empresa, e eles têm, obviamente, né, uma pegada, entre aspas, bem voltada a fatores, de maneira geral, do ponto de vista mais clássico. Inclusive, quando nós observamos este fundo de small caps de valor no longo prazo, desde os anos 90 nos Estados Unidos, em relação ao S&P 500, que ainda assim desempenhou bem, você vê que ele teria superado bastante, não na bolha dos anos 2000, mas posteriormente acabou compensando bastante, e isso é você investir em small caps de valor. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe o link aqui no grupo da família, no grupo dos amigos, porque é essencial que todo mundo invista no exterior. E dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!